Não saia dos processos que você passa. Não saia, não abandone, não desista e, principalmente, não peça para sair dos processos que você está enfrentando neste exato momento. É sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nesse devocional, nessa ministração, a dependendo da hora que você está assistindo. Seja de noite, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde. Amém? Eu sou o pastor Bruno Weiser. Vai separando a sua Bíblia, o seu copo com água, o seu caderno de oração, que após a ministração da palavra nós estaremos orando. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra está no livro do profeta Daniel, capítulo 3. E eu quero ler, e eu vou ler a palavra pausadamente. A palavra por si só, a palavra ela já tem poder. A palavra, independente de mim, ela já possui uma carga de poder, que é a presença, a ação do Espírito Santo. Amém? Daniel capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 13, que diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz, mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Deixa eu repetir esse 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo?
Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu quero dizer para você mais uma vez que toda mensagem que é traga aqui é uma mensagem da parte de Deus. Eu quero te dizer que o fato de nós estarmos ou não fisicamente em nada anula o poder e a eficácia dessa ministração. Esta ministração, este canal, eu quero que você entenda que é um ministério online. O fato de estar na internet não significa que é apenas mais um ou qualquer um canal da internet, não é. É um ministério online e aqui a palavra está sendo pregada, a verdade está sendo dita e o nome de Deus está sendo glorificado, o evangelho está sendo propagado aos 4 cantos. E a mensagem que eu quero trazer para a sua vida é que você, sob circunstância nenhuma, sob hipótese nenhuma, por mais pressão que esteja sobre a sua cabeça, por mais pressão que esteja sobre a sua vida, não desista daquilo que você está passando ou sofrendo. Eu quero dizer que Deus tem promessa para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus ele tem planos para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus tem bênçãos reservadas, Deus tem tesouros reservados para a sua vida, mas estas bênçãos, esses planos, esses projetos não se cumprirão, não se materializarão, não virão às suas mãos, não se concretizarão sem que primeiro você passe por uma fase que é uma chamada fase de teste. Então Deus tem sim, Deus ele fala comigo, Deus ele fala com você, Deus ele fala conosco, Deus ele usa pessoas para falar conosco, Deus ele nos dá promessas, Deus ele nos faz promessas. Mas você tem que entender que esta é a primeira etapa. E eu tenho certeza que na vida desses 3 homens, que eram homens de oração, que eram homens de busca, que eram homens de intercessão, eles já tinham ouvido da parte de Deus que Deus iria prosperá-los. Eu quero te dizer que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem primeiro se revelar. Porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus presciente. Então Ele sabe das coisas antes de acontecerem, Ele sabe de tudo e Ele é o único que sabe de tudo, Ele é o único que sabe de todas as coisas. Então, para mostrar que Ele de fato é Deus, para Ele se revelar ao homem que Ele de fato é Deus, antes que as coisas aconteçam, Ele anuncia, Ele fala. Mas essa é uma primeira etapa. Você vai passar por um processo de purificação. Você vai passar por um processo que você será amassado, assim como um barro é amassado nas mãos do oleiro. Você vai ser triturado, você vai ser peneirado, peneirada, você vai ser amassado, amassada. Você passará
por um tratamento da parte de Deus. Não virá de qualquer forma, não virá de qualquer modo, não virá de qualquer maneira. E pasme, tirando a salvação, que ela é gratuita, todo o demais tem um preço. E, na verdade, a própria salvação tem um preço. A diferença é que nós não pagamos esse preço para sermos salvos, mas Jesus teve que pagar esse preço. Deus Pai pagou esse preço. O Pai deu tudo que ele tinha, ele deu o próprio Filho Jesus. Então há um preço. Eu quero te dizer que a promessa que Deus ele te fez, ela vai cumprir, ela vai concretizar, ela vai se materializar, ela virá nas suas mãos, mas há um preço. E sabe o que eu tenho observado das pessoas? E eu também passo por isso. Quando vem a pressão do teste, quando vem a pressão, as pessoas não suportam. E elas abandonam o seu ministério, elas abandonam o seu chamado, elas abandonam a posição que deveriam estar, elas desistem, elas entregam, elas deixam as suas bênçãos e as suas promessas irem. Elas fazem isso. E é por isso que eu trouxe esta palavra, esta ministração, fundamentada nas Escrituras, lastreada nas Escrituras, em que esses 3 homens eram amigos de Daniel. Eles tinham uma opção. Eles deveriam renunciar o Deus de Israel e se prostrar diante de uma imagem. E para você que não sabe, você que chegou aqui, eu quero te dizer que idolatria é pecado. Ter imagens, seja por fotografia, seja por fundição, seja estátua de barro, ou ter algo que você venera muito, um time de futebol, um carro, uma moto, algo que você venera demais, que se torna um culto, que você não faz mais nada, isso se torna um ídolo, e os idólatras não serão salvos, os idólatras não são salvos. Idolatria é um assunto muito sério, então eles tinham uma escolha a fazer. O rei colocou uma pressão: se vocês não se dobrarem, se vocês não se encurvarem, se vocês não adorarem os meus deuses, eu vou matar vocês, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Você sabe qual foi a resposta? Olha, rei, nós não temos que te dar satisfação acerca da nossa fé. Nós não temos que te dar satisfação acerca do nosso Deus. E tem mais, fica sabendo. Eles pegaram o dedo e falaram assim: fique sabendo o rei. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não quiser livrar, nós estamos prontos para morrer. E a pergunta que eu tenho para você: você está pronto, meu irmão, minha irmã, você está pronto para a morte? Você está pronto para morrer? Você sabe, inclusive, que é esse motivo que o nosso país está no caos que está. Porque os nossos líderes políticos são corruptos, são corrompidos. Eles não morrem pelo seu chamado, eles negociam princípios e valores. Nós que somos servos de Deus, verdadeiramente homens e mulheres de Deus, nós temos que estar prontos para sermos presos. Nós temos que estar prontos para sermos torturados. Nós temos que estar prontos para perder tudo e sermos até mortos. Então, se me fizerem uma proposta: olha, Pastor Bruno, se você continuar a pregar sobre esse Deus, você vai perder tudo. Pode levar, pode levar. Pastor Bruno, a sua família será morta. Ela será morta. Eu vou continuar pregando. Você será torturado. Então eu vou ter que suportar a dor, mas eu vou continuar pregando. Você vai morrer. Então eu morrerei. Você será preso. Que seja. E eu vou orar na cadeia. Eu vou pregar na cadeia. Eu vou pregar. Eu não vou parar. Então você está pronto. Eles não pediram a Deus para sair do processo que eles estavam vivendo. Então você está entendendo o que eu quero te dizer? Eu passo por processos que a minha carne diz assim: fuja, peça a Deus para você sair, peça a Deus para dar baixa no seu chamado, peça a Deus para você sair, porque não vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, todos os dias eu ouço vozes dizendo que eu não vou conseguir.
Todos os dias eu ouço conselhos de pessoas que poderiam me ajudar, dizendo: você não vai conseguir. Literalmente não falam, mas as atitudes são essas, entende? As pessoas nos dizem: eu vou pegar na sua mão, pastor, e nós vamos juntos, nós vamos conquistar juntos. Não tem isso, mas eu estou aqui para ministrar sobre a sua vida e vou dizer para você: eu não abandono as minhas ovelhas, assim como o sumo pastor que é Jesus. O verdadeiro pastor, ele não abandona uma ovelha para que um lobo coma. Se a ovelha quiser sair do aprisco, a minha, é o direito dela. Mas como pastor, eu não abandono ovelhas e eu não peço a Deus para me tirar do processo que eu estou. Então eu estou vivendo um processo. Você também está vivendo um processo. Isso aqui não é desabafo, isso aqui não é indireta. Isso aqui é verdade, isso aqui é evangelho. Eu preciso alinhar suas expectativas. Porque talvez você ouviu um evangelho de facilidades. E eu também, por muito tempo, ouvi um evangelho de facilidades. Não me prepararam para aquilo que eu ia enfrentar. E eu estou aqui para te preparar para aquilo que você vai enfrentar. Você vai enfrentar Nabucodonosor. Você vai enfrentar pessoas que vão te denunciar. Você vai enfrentar pessoas ciumentas e invejosas. Você vai enfrentar pessoas que não vão pensar duas vezes para te lançar numa fornalha de fogo ardente. Mas eu tenho uma notícia para você. Tem um quarto homem na fornalha. Uau! Tem um quarto homem na fornalha. O anjo do Senhor tá lá. O anjo do Senhor vai passear com você na fornalha. Tem um quarto homem na fornalha. Medita nessa palavra. Amém? Vamos orar nesta hora? Separa aqui, eu já estou com o meu copo com água. Tá aqui. É um momento de comunhão. Está aqui também o caderno de orações. Guerra profética. Pastor, por que é guerra? Por que é profética? Guerra porque é uma guerra, é uma batalha. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas nas regiões celestiais. E por que é profético? Por que é profético? Porque não é carnal, não é natural, é sobrenatural. O evangelho, eu quero te dar uma notícia, o evangelho ele não é teológico. Teologia é apenas uma ferramenta e cuidado com ela porque a teologia ela é contaminada pela filosofia grega. As pessoas estão carnais, almáticas, físicas, científicas. E o poder de Deus não é científico, o poder de Deus é sobrenatural, por isso que é profético. E nós vamos orar. Esse caderno aqui tem andamentos de processo, tem pedidos, tem motivos. Você separa o seu aí, o meu está aqui, e juntos nós vamos orar pelos nossos motivos. E aqui está esta água, nós já vamos começar a consagrar ela. Lembrando que não é um erro, por quê? Porque esta água não está sendo vendida. Amém? Aqui não é um produto que está sendo vendido para você, uma água ungida, que custa R$10, por exemplo. Não é isso. Você vai pegar o seu copo, você vai colocar com a sua água e nós vamos orar. E esta água vai representar a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, consagramos esta água como a presença do Teu Espírito Santo e a partir de agora esta água é uma água medicinal, é a medicina do céu, medicina sobrenatural de Deus. Desçam agora os anjos do Senhor e se apresentem agora em nome de Jesus com maletas médicas do céu, com ampolas de vitaminas, de sais minerais, de hormônios, maletas, Senhor, de vitaminas, para distribuir isso para o teu povo. Teu povo está com deficiência mineral, deficiência proteica, deficiência de vitaminas, deficiência de hormônios. Que haja uma regulação agora hormonal, que haja uma regulação agora de vitaminas, que haja uma regulação agora de proteínas, que haja agora uma regulação de lipídios. Pai, em nome do Senhor Jesus, quem está nesta hora enfermo fisicamente, que meu pai está com insônia, dificuldade para dormir,
está com dependência bioquímica de remédios controlados, remédio para depressão, para ansiedade, para insônia. A partir desse momento, esta água representa a ação curativa do Espírito Santo, a unção de cura do Senhor sendo liberada, ativada e principalmente acessada por nós nesta hora. Que os anjos do Senhor comecem agora em todas as casas que estão participando dessa ministração, em nome de Jesus. Comecem aí agora, anjos do Senhor, anjos de cura, anjos de guerra, com espadas de fogo cortando laços. Aonde tem um espírito de morte rondando, o Senhor coloca agora um domo de fogo sobre as casas de todos os inscritos desse canal, de todos aqueles que estão participando das ministrações e dessas orações. Em nome de Jesus, Senhor, acampe os teus anjos agora de guerra, de batalha, de lutas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos nessa hora repreendendo todas as enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades da alma, enfermidades do espírito. Pai, quem está se sentindo fraco, desanimado, frio, Senhor, que haja um avivamento, que haja uma restauração espiritual para que o teu povo possa te buscar, para que o teu povo possa ouvir a tua voz, para que o teu povo seja tocado pelo teu poder, para que o teu povo seja liberto, para que o teu povo seja curado, para que o teu povo seja sarado. Em nome de Jesus, Senhor, visita-nos. Nós bebemos assim. Beba, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, apresentando aqui este caderno com pedidos e petições. Pai, quem está orando aqui pela sua vida sentimental, em nome de Jesus. Senhor, quem perdeu seu casamento, que seja restituído e restaurado. Os casais que estão em crise, estão quase separando, aí às vezes, Senhor, até de corpos já se separaram, estão dentro de casa vivendo como amigos. Senhor, nós rasgamos agora, Senhor, a carta de divórcio, de separação. Nós declaramos agora o Senhor restaurando. Nós declaramos agora o Senhor abençoando. Nós declaramos nesta hora a bênção do Senhor, a operação do Senhor, o Senhor operando, o Senhor abençoando, o Senhor derramando do teu poder, o Senhor derramando da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, opere a tua bênção nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira, portas abertas. Quem precisa de documentos, Senhor, esses documentos vindo, quem precisa de justiça, o Senhor vindo com justiça, com poder. Pai, todas as necessidades, todos os pedidos de oração aqui, nós te pedimos nesta hora a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou o pastor Bruno Weiser. Me siga aqui nas redes sociais, se inscreva nesse canal, deixe o seu testemunho, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha, passa para frente essa ministração. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha uma excelente noite, uma excelente madrugada, uma excelente manhã, uma excelente tarde, um excelente dia. Deus te abençoe, graça e paz do Senhor Jesus. Amém e tchau, tchau.